Isaías 1:3. Esse versículo, eu lembro quando eu era mais jovem, isso faz muito tempo, havia muitas pregações sobre esse versículo na Cida. E a gente anda esquecendo de certos textos que os nossos pastores antigos pregavam. Hoje eu quero lembrar esse texto. Isaías 1:3 diz assim: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Vamos ler juntos? O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Vamos orar. Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença e pedimos que fales conosco através da Tua santa e bendita palavra, Senhor. Incline os nossos corações a fazer aquilo que o Senhor deseja que nós façamos e que nós sejamos aquilo que o Senhor quer que sejamos. Nos faça crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Perdoa os nossos pecados e nos dê a graça, Senhor, de cumprir a Tua vontade. É em nome de Jesus, porque oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem assentar. Isaías está aqui no início do seu livro, um tanto quanto apreensivo, porque ele percebe que Israel não conhece a Deus. O povo de Deus não conhece a Deus. Quando Paulo discursou no Areópago em Atenas, disse que Deus criou o homem para que ele o buscasse, se porventura, tateando, o pudesse encontrar, ainda que ele não está longe de nós, disse o apóstolo em Atos 17:27. Na verdade, o objetivo de Deus é que as pessoas o conheçam. E para isso Deus se revelou, e se revelou de muitas formas. Quando você vê na Bíblia, por exemplo, no Salmo 19, que a gente de vez em quando cita aqui, o Salmo 19 diz, nos versículos do 1 ao 4, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes desde o fim do mundo. Isso é tão interessante porque o Salmo diz para nós que Deus se revela na obra criada. E no pensamento de Paulo em Romanos capítulo 1, versículos do 18 ao 21, Paulo fica tão estarrecido que as pessoas não conheçam a Deus. E de fato o negócio é estarrecedor. Quando você começa a pregar a palavra, quando você começa a ensinar, uma coisa que você vai perceber é que as pessoas não conhecem a Deus. E Paulo, de uma forma assim exuberante e inspirado pelo Espírito Santo, ele diz em Romanos 1, do 18 ao 21, que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porque diz o apóstolo, tudo que de Deus se pode conhecer é revelado, até o seu eterno poder, a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. A Bíblia nos diz e nos mostra, e às vezes a gente não pensa nisso, e se alguém não ouviu de Jesus? A criação prega. A Bíblia diz que Deus se revela pela obra criada para que todos fiquem indesculpáveis diante de Deus. De maneira que nenhuma criatura vai chegar diante de Deus e falar, eu não sei nada a seu respeito. Você sabe, porque não existe nenhum efeito sem uma causa que lhe deu origem. O universo não existe por si só. O universo foi criado, e foi criado por Deus, e Deus criou com vários objetivos, e um deles é se revelar. Então Deus se revela pelas coisas que estão criadas. Nós temos o desprazer de ser ensinado nas nossas escolas apenas a teoria da evolução. Nas escolas americanas, por exemplo, se contrapõe a evolução com a criação. Então nós temos lá os cientistas criacionistas e os cientistas evolucionistas. Nas nossas escolas só tem os evolucionistas, e toma-se isso como verdade. Eu lembro até que um certo cientista estava sendo entrevistado no programa do Jô Soares, e o Jô falou para ele, não há dúvida de que a evolução é verdadeira. E ele falou, não há dúvida. Como não há dúvida? Se a evolução nem ciência é. A evolução é teoria. A evolução não é provável. E uma coisa para ser científica tem que ser provada. E a evolução é mera teoria. Se você ler qualquer livro
sobre evolução, de biologia ou de física, seja o que for, você vai ver que supõe-se que. Se supõe-se que, não é uma coisa provada. Uma coisa suposta é uma pressuposição ou uma suposição de que algo seja daquela forma por algumas evidências. Mas não é uma afirmação. Eu disse certa vez para um certo professor que me questionou sobre isso, que vocês creem em Deus, que Deus criou todas as coisas? Isso é besteira, disse ele para mim. E eu falei, você crê no quê? Aí ele falou a teoria da evolução. Eu falei para ele, olha, eu não tenho tanta fé quanto você para crer nisso que você está me dizendo. É muito mais simples eu crer numa afirmação do que crer numa suposição. Supõe-se que há milhões de anos aconteceu o que aconteceu. A Bíblia afirma, no princípio Deus criou os céus e a terra. Amém ou não? Amém. A Bíblia não pressupõe que Deus criou. A Bíblia afirma. Entre crer numa afirmação e numa suposição, eu creio numa afirmação. Existe toda uma cientificidade na teoria criacionista, independentemente dela ser bíblica ou não. Mas ela é muito mais lógica do que a teoria da evolução. Bom, mas não é sobre isso que eu quero falar. O tema da nossa mensagem é Deus quer que o seu povo conheça. E Deus se revela na obra criada para mostrar que Ele de fato existe e que ninguém é desculpável diante dele. Então ninguém venha dizer no final, não me falaram de Cristo. E Deus vai dizer para ele, a obra criada. É isso que a Bíblia mostra. Deus se revela pela obra criada. Deus se revela pela consciência humana. Se você abrir sua Bíblia aí agora, em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, você vai ver que Deus não só se revela pela obra criada, como Deus se revela na consciência humana. Diz aí em 2, 14 e 15 de Romanos, que os gentios que não têm lei, quando fazem naturalmente as coisas que são da lei, para si mesmos são lei, testificando a sua consciência, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então Deus se revela também na consciência humana, não só externamente ao homem, mas também internamente. E Deus tem se revelado de tantas formas. Deus se revelou na pessoa de Jesus Cristo, por exemplo. Em João 1,18, diz que Deus nunca foi visto por homem algum, mas o Filho que está no seio do Pai, este o revelou. Então Jesus é uma revelação especialíssima de Deus. Tanto que o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículos do 1 ao 3, diz, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Veja que Deus não se deixa sem testemunho, e testemunhos muito especiais. A obra criada, a consciência humana na pessoa de Jesus Cristo e também na Bíblia. Lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz que a profecia ou a revelação de Deus nunca foi produzida por vontade humana, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quer dizer, a Bíblia não é um conglomerado de ideias sobre Deus. Muita gente imagina e diz que a Bíblia não é a palavra de Deus porque foi escrita por homens. Eu sempre pergunto para essas pessoas, o que o homem faz não tem credibilidade, então? Eu pergunto sempre para as pessoas, seu pai é uma pessoa honesta? Você não acredita no que seu pai disse? Acredito. Seu pai é homem? É claro que é. Você está falando que o que o homem faz não merece credibilidade. Então seu pai não tem credibilidade. A Bíblia não é um conglomerado de ideias de homens sobre Deus. É uma revelação de Deus a certos homens que Ele escolheu. Não foi um dia que um homem chegou, Pedro, Paulo, ou os profetas do Antigo Testamento, ou Moisés, não existiu um dia em que ele falou, hoje eu vou falar sobre Deus, hoje eu vou dissertar sobre quem é Deus, sobre o que Deus pensa, sobre o que Deus é. Não. Deus chamou esses homens e revelou-se a eles e mandou-os escrever para que nós conhecêssemos a Deus. Então a Bíblia é uma revelação especial de Deus, dada pelo próprio Deus. O Deus que nós pregamos não é um Deus da nossa criação, não é um Deus da nossa invenção, mas é um Deus que se revela. E se Deus não se revelasse, ninguém seria capaz de conhecê-lo. As religiões em geral, elas são ideias sobre Deus. O cristianismo não. É uma ideia de Deus revelada a nós. A Bíblia é revelação de Deus a nós.
E quando o profeta Isaías percebe que o povo de Israel, o povo de Deus, não conhece a Deus, ele fica meio que desesperado. Ele traz aqui à tona dois animais sem muita inteligência, que sabem de certas coisas que podem preservá-los. Mas o povo de Israel, diz o profeta, não conhece a Deus. Você sabe que a Bíblia mostra, Deus se revelando aqui muitas vezes, e também mostra o povo de Deus se desviando muitas vezes, indo após seus próprios corações insensatos e vãos, e praticando toda sorte de maldade. O profeta Jeremias, lá no capítulo 2, versículo 13 do seu livro, ele diz sobre Israel: Israel cometeu duas maldades. Primeiro, diz Deus, me deixaram a mim. Segundo lugar, cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. Veja só, o povo de Deus que teve tanta experiência com Deus, não conhece a Deus e prefere fazer outros deuses para si, outras revelações quaisquer, mas não vão após Deus, constroem sua própria religião, constroem seu próprio ponto de vista e deixam a Deus. E a gente percebe que o desconhecimento de Deus produz o mal, ou seja, o mal é produzido pela falta do conhecimento de Deus. Muitas pessoas dizem: se Deus existe, por que existe o mal? Por que o justo sofre? Por que tanta coisa ruim acontece? Você sabe que esses questionamentos a gente fala hoje, mas esses questionamentos não são de hoje. Desde que o ser humano existe sobre a face da terra, existe essa espécie de questionamento. Se Deus existe, por que existe o mal? Por que Deus não faz alguma coisa? A gente diz: Deus já fez, e faz, e fará. O Salomão, há 3.000 anos atrás, no Eclesiastes 1, 9 e 10, ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz: o que tem sido, isso é o que há de ser. E o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Nada há que seja novo debaixo do sol. E ele pergunta: alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Ela já existiu nos séculos passados que foram antes de nós. Você sabe que a maldade humana não pode, sob hipótese alguma, comprometer nem a existência, nem a bondade, nem a justiça de Deus. Deus não aprova o mal. Deus debela o mal. A lei de Deus existe para debelar de alguma forma o mal. Então o mal não existe por culpa de Deus, mas pela ausência de Deus. Assim como as trevas são a ausência da luz, da mesma forma a maldade humana é fruto da ausência de Deus. A ausência de Deus é a fábrica de produção do mal. Os homens são propícios e são propensos ao mal por falta de conhecerem a Deus. Por que Israel tantas vezes cai neste erro? Na semana passada, nós pregamos aqui no livro de Samuel e falamos sobre os filhos de Eli, dentre as coisas que falamos. E no capítulo 12 de 1 Samuel, nós vemos que os filhos de Eli eram filhos de Belial porque não conheciam ao Senhor. Existem muitos textos na palavra de Deus que nos mostram isso. No livro dos Juízes, capítulo 2, versículo 10, por exemplo, diz que congregou-se toda aquela geração aos seus pais, ou seja, morreu Josué, Eleazar, morreram os líderes das tribos, aquela gente que fez Israel herdar a terra prometida. No capítulo 2, versículo 10 de Juízes, diz que levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, nem a obra que ele tinha realizado. Então o povo descambou completamente. O período dos juízes, conforme nós dissemos, durou 450 anos na história de Israel, e foi um período extremamente difícil, porque cada um fazia o que bem entendia, porque todos deixaram a Deus, porque ninguém se preocupava em conhecer a Deus. E não imagine você que hoje é diferente. No momento em que nós não temos o cuidado de conhecer a Deus, a tendência natural é praticarmos o mal, é vivermos no mal, é deixarmos a Deus, é tornar a religião substituto da graça de Deus. O Evangelho é graça de Deus revelada em Jesus Cristo e nos dada através da fé. Mas quando nós não conhecemos a Deus, nós formamos a nossa própria religião, formamos o nosso próprio ponto de vista. Às vezes somos bons religiosos, mas nenhum é crente. Não estou dizendo que é o caso da congregação. Estou dizendo o que acontece quando nós deixamos Deus. Nós formamos outra coisa e pomos no lugar de Deus. O homem sempre vai crer em alguma coisa, seja até em descrer de Deus. Isso é uma forma de crença. Muitas coisas que
que se faz exatamente pela falta de querer se conhecer a Deus. E o desconhecimento de Deus produz no indivíduo uma coisa bem interessante, a falta de paz. Não sei se você percebe que nós vivemos numa sociedade que não tem paz. Não só a sociedade brasileira, a sociedade humana em geral. Quando você abre jornais, revistas, você vê que existem muitas guerras, né, acontecendo. Lá no Oriente Médio, aquele tal de Estado Islâmico que está aí tomando conta lá do poder no Oriente, no Iraque, etc. Lá na Rússia com a Ucrânia, né, Israel com os palestinos. A nossa irmã Marjorie foi morta de forma brutal e cruel, uma maldade imensa isso. Outras pessoas foram mortas, outras... Lembra aquele caso daquele rapaz que matou a namorada, uma advogada, e jogou o carro dela na represa com ela dentro? Não é? Isso é uma coisa horrível, mas é uma coisa que se repete. E o pior de tudo, está ficando normal. Por que está ficando normal? Eu vejo com tristeza essas estatísticas que tem hoje sobre o nosso país, dizendo que nós somos um país evangélico. São 50 milhões de evangélicos no Brasil. E eu fico pensando, meu Deus, que evangelho é esse que não transforma ninguém? Que evangelho é esse que não faz diferença? Se o nosso país é um país de evangélicos, nós deveríamos pressupor que seria um país de pessoas que conhecem profundamente o Senhor, que conhecem profundamente a Deus. Você conversa com a maioria dos crentes, eles não conhecem a Deus, eles não sabem quem é Deus. Eles andam com a Bíblia debaixo do braço, mas essa Bíblia só serve para andar debaixo do braço. Eles estão mais interessados em que todos vejam que ele é crente, ou que professa uma religião porque anda com a Bíblia debaixo do braço, do que de fato darem o fruto do Espírito, mostrarem o fruto do Espírito. Então nós vemos um mundo cheio de tanta coisa, um mundo cheio de tanta religião, e uma religião dita evangélica que não produz nenhuma transformação. As pessoas são iguais. Não conhecem a Deus, não conhecem a Bíblia, não gostam da Bíblia. E quando chegam em determinada igreja que começa a se pregar a Bíblia, eles ficam desesperados. Eles não querem. Isso é o povo de Deus. Se Isaías vivesse hoje, ele ia dizer a mesma coisa que ele disse aqui no período em que viveu. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Essa perda da paz, a ausência da paz, é consequência do desconhecimento de Deus. Até porque Jesus Cristo é o príncipe da paz. Jesus disse que daria a sua paz aos crentes. Em contrapartida, quando a pessoa é encontrada por Jesus Cristo, quando ela é salva por Jesus Cristo efetivamente, quando ela nasceu de novo, quando ela foi transformada, quando ela ouviu a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo convenceu aquela pecadora e ela foi a Jesus Cristo, então ela foi transformada e a paz de Cristo passa a habitar nessa pessoa. Ou seja, aquele estado de beligerância que havia entre nós e Deus cessa. A Bíblia diz em Romanos 5:1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. E essa paz com Deus é a cessação de um estado de guerra que havia entre o pecador e Deus. Em Jesus Cristo, esse estado de guerra cessa, porque Deus declara em Jesus Cristo o pecador justo, ou justificado. É claro que nenhum de nós tem justiça para estar diante de Deus, mas em Jesus Cristo nos é imputada a justiça de Cristo. E Deus então cessa em relação a nós aquele estado de guerra. Nós estávamos falando lá com os meninos, referimos João 3,36, aquele que tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não verá a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. E Jesus diz em 5,24 de João, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, Deus declara você justo, Deus declara você salvo e cessa para você esse estado de guerra. Como o Espírito Santo passa a habitar no seu coração, aí Jesus Cristo passa a ser formado em você. Então aquela guerra, aquela loucura, aquela ansiedade começa a deixar de existir, porque dentro de você vai viver, vai morar e vai direcionar a sua vida o príncipe da paz através do Espírito Santo de Deus. A Bíblia muitas vezes fala para nós, por nada estejais inquietos. A inquietude gera falta de paz, né? Gera essa loucura pela vida, gera esse monte de coisas.
mas em Jesus Cristo esse estado é cessado e o Senhor passa a habitar em nós. Lá no profeta Isaías, capítulo 48, 18, Deus falando para Israel diz: ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Veja que quando nós cumprimos a vontade de Deus, cumprindo os seus mandamentos, o Senhor promete paz. E em 57, 19 de Isaías, Deus fala: eu crio o fruto dos lábios, paz, paz para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, e eu sararei. Nos sara dessa falta de paz que existe. Muitos lares, muitas pessoas estão em pé de guerra, não estão em paz. Por quê? Porque falta conhecimento de Deus. A Bíblia nos chama, lá na 2 de Pedro 3,18, o último versículo da segunda epístola, diz que nós devemos conhecer ao Senhor, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a Bíblia nos chama a esse conhecimento de Deus. Jesus diz em 14:27 de João: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ou seja, quando Ele passa a habitar em nós, as dificuldades existem, mas a falta de paz deixa de existir. Você sabe que a paz de Deus é a paz no meio da guerra, não é a falta de conflito, é paz no conflito. Você às vezes vai estar desempregado, mas vai estar em paz, porque você crê em Deus. Às vezes você tem certos problemas financeiros para resolver, mas a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, vai guardar o vosso coração e a vossa mente, e você vai, por assim dizer, navegar sobre os problemas, mas em Jesus Cristo. Você tem os problemas, mas concomitantemente você tem a paz que recebe dos altos céus. Então, quando o indivíduo começa a conhecer a Deus através da pregação do Evangelho, através da leitura da Bíblia, aquela falta de paz deixa de existir e a paz de Cristo começa a proliferar na sua vida. E essa paz atinge o seu coração, atinge o seu relacionamento com Deus, atinge o seu relacionamento com o marido, com a esposa, com os filhos, com a sociedade, com a igreja. Tem falta de paz quem não tem Deus. A falta de paz é uma característica daqueles que não conhecem a Deus. Quando nós conhecemos a Deus profundamente, a paz existe nos nossos corações. Amém? Agora, depois de devolver a paz aos nossos corações, a palavra de Deus diz lá em Hebreus 2,14, Hebreus 12,14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Deus nos dá sua paz, Deus nos enche de paz no momento que somos salvos, mas depois Ele diz para nós: você tem que ser santo. Amém? Se você olhar para você, se você olhar para a sua vida, você é uma pessoa santa? Todo crente é santo. Quando o indivíduo aproxima-se de Deus, a santidade de Deus começa a proliferar na sua vida. Eu acho muito interessante o capítulo 6 de Isaías, porque Isaías já é profeta, já profetizou 5 capítulos aqui, mas quando ele chega no templo de Jerusalém, quando o rei Uzias morre, ele tem uma visão de Deus. Ele vê ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono, diz ele, e as abas do seu manto enchiam o templo. E serafins voavam e diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, quando tem a visão da glória de Deus, ele se sente o pior dos pecadores. Uma coisa que eu acho interessante é que as pessoas sem Jesus Cristo, eles não têm noção de que são pecadores. E muitos que se dizem crentes também não têm essa noção. Mas quando você é posto diante da santidade de Deus, da glória de Deus, uma coisa que você vai ver profundamente na sua vida é que você não merece nada de Deus, que você é um pecador perdido, ou seja, você não é ninguém diante de Deus, você está fadado à condenação eterna. Isaías, quando tem a visão da glória de Deus, ele diz: ai de mim que vou perecendo, eu sou um pecador, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
Sabe quem permanece no pecado? Sabe quem permanece sem santificação no meio do povo de Deus? Aquele que não conhece a Deus. Se você tiver uma pequena noção de quem é Deus, você vai ter uma noção exata de quem você é. Quando o Espírito Santo fala conosco e nos esclarece, nós somos esclarecidos sim pelo Espírito Santo de Deus, uma coisa que vai brotar no nosso coração é a santidade de Deus. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 29, nós vamos ver duas coisas a respeito de nós e de Deus. Diz lá o texto: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou segundo o seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Uma coisa que a gente percebe aqui é que fomos salvos pela graça de Deus. E uma outra coisa que nós vemos aqui nesse versículo é que Deus nos chamou com um propósito muito alto, que nós fôssemos moldados ao caráter de Jesus Cristo. Diz que Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Quer dizer, os objetivos de Deus na vida de um pecador são dois, basicamente. Primeiro, chamá-lo à salvação e livrá-lo das penas eternas, ou livrá-lo da ira de Deus, melhor dizendo. E a segunda coisa é formar o caráter de Jesus Cristo no crente. Quer dizer, Ele nos chama à santificação. Lemos lá em Hebreus 12, 14, que seguia a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa ideia de santificação é interessante, porque normalmente as pessoas dizem para nós, os crentes: vocês são santos. Já falaram para mim: um comedor de feijão pode ser santo? Ele era católico, nada contra os católicos. Eu perguntei: São Crisóstomo era comedor de feijão? Era. Então, não dizem que ele é santo. Porque São Paulo Guedes não pode ser santo. Né, São Zé? A santificação ela tem dois lados. Tem um lado subjetivo e um lado objetivo. O lado subjetivo é aquele que Deus opera segundo o seu decreto em nós, dentro dos nossos corações, algo que ninguém vê. Ou seja, é um chamado específico de Deus para que determinadas pessoas que estão aqui nesse auditório, que são crentes no Senhor Jesus Cristo, sejam separadas por Ele, para uso exclusivo dEle. E a santificação objetiva, que é aquela que as pessoas veem. Por exemplo, na Epístola aos Tessalonicenses, na primeira, no capítulo 1, deixa eu abrir, 1 Tessalonicenses 4, ou aliás, 1, do 4 ao 7, Paulo, quando escreve a igreja dos Tessalonicenses, vai dizer o seguinte: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, mas fomos entre vós por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Quando Paulo se refere a essa igreja, vai dizer que a eleição deles foi de Deus, porque o que eles faziam, ou seja, a imagem que eles mostravam, eram de pessoas verdadeiramente crentes. Por quê? Se tornaram imitadoras do próprio apóstolo Paulo e do Senhor Jesus Cristo. Quando as pessoas olharam os cristãos lá em Antioquia, chamaram-nos de cristãos pela primeira vez. Estava falando hoje de manhã na classe da escola dominical que o nome cristão não nos foi dado por nós mesmos. Não fomos nós os cristãos que nos chamamos de cristãos. Foram os gentios que, vendo o procedimento daqueles crentes da Antioquia, disseram que eles eram cristãos. E já falamos aqui que a palavra cristão significa pequenos cristos. Então as pessoas de fora viram naqueles irmãos do primeiro século, da igreja primitiva, algo de diferente. Eles viram Jesus Cristo naquela gente. O Jesus Cristo que eles pregavam era o Jesus Cristo que eles viram na vida deles. Então a Bíblia nos mostra aqui que quando nós somos chamados por Deus, quando nós temos a vontade de conhecê-lo, quando nós o conhecemos, uma das coisas que o conhecimento da palavra de Deus vai gerar em nós
é o nosso conhecimento próprio, ou seja, a nossa condição diante de Deus, de total incapacidade diante de Deus, mas também a glória de Deus e a santidade de Deus. E quando nós percebemos isso, o Espírito Santo então habita em nós e nos torna, por obra dele, por poder dele, parecidos com Jesus Cristo. Ou seja, o caráter de Jesus Cristo passa a se formar em cada um de nós. Deus quer o nosso culto. Deus quer a nossa presença nos templos. Deus quer o nosso envolvimento com a igreja. Mas Deus quer muito mais a nossa transformação. Muitas pessoas que se envolvem e trabalham muito até, não são pessoas envolvidas com Deus. São envolvidas com obras, são envolvidas com trabalho, são envolvidas com isso ou com aquilo. Mas falta a essas pessoas aquele ente santo, chamado Espírito Santo de Deus, que as transforma e mostra nelas a diferença. Então, a falta de conhecimento de Deus produz o mal. E quando o indivíduo conhece a Deus, a primeira coisa que é devolvida a ele é a paz. E em terceiro lugar, o conhecimento de Deus tem que produzir santidade no povo de Deus. Se nós, povo de Deus, não primarmos pela santidade, pela santificação, algo está errado. Nós não conhecemos exatamente quem é Deus. Infelizmente, existem pessoas, até já contei esse caso aqui, mas vou recontar, de uma certa pessoa que era obreiro numa tal igreja, e ele namorava uma moça que era divorciada e tinha 2 filhos. E durante as ministrações eles trabalhavam lá no culto e tal, batiam palminha, davam glória a Deus, batiam o pezinho no chão, e depois do culto pegava o carro e ia para o motel. Eu fico perguntando, uma pessoa dessa tem alguma noção do que é santidade? Uma pessoa desse tipo, seja ele, essa pessoa que me falou isso, ele mesmo me falou isso, seja uma outra pessoa, sejam pessoas que têm procedimentos que desagradam completamente a Deus. Eu fico perguntando, uma pessoa dessa tem noção do que é ser crente? Tem noção da santidade de Deus? Tem noção da sua responsabilidade com o mundo? A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Quer dizer, o nome de Jesus Cristo ou é glorificado na nossa vida, ou é blasfemado por causa de nós. Nós temos que entender de uma vez por todas que Deus exige santificação do seu povo. Quando lá no Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, Deus se dirigiu ao seu povo, Deus disse assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu a fim de seres o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a terra. Em Deuteronômio 14, 2, o Senhor repete: porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu para lhe seres o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a face da terra. Em 1 de Pedro 2, 9, quando se dirige à igreja, Deus diz através de Pedro o apóstolo: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E se Deus nos chama para ser povo santo e anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, não é próprio que em nós habite obras das trevas. A Bíblia diz para a gente deixar as obras infrutuosas das trevas e andar em comunhão com o Senhor, em plena santidade com Ele. Amém? Em quarto lugar, o conhecimento de Deus produz salvação. Como é que uma pessoa pode saber que pode ser salva? Né, Carlos? Como é que uma pessoa pode saber que pode ser salva? Como é que uma pessoa pode saber que o estado dela é deplorável diante de Deus? Pela pregação do Evangelho. O Evangelho é uma palavra confrontadora. Não existe nada no Evangelho que não nos confronte. Muitas pessoas não gostam do Evangelho, alguns pensadores dizem que o Evangelho é algo terrível de se dizer. E é, porque o Evangelho olha para nós e diz: você é um pecador perdido. O Evangelho não é aquela mensagem bonita. O Evangelho é uma mensagem confrontadora. O Evangelho diz: olha, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Aquela mensagem que a gente sempre ouve:
Deus ama o pecador e tem um plano maravilhoso para você, a Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia diz, Deus está irado contra você. E se você não se converter, a Bíblia diz, Deus já tem afiado a sua espada. Então a mensagem do Evangelho é uma mensagem de julgamento. É uma mensagem que traz à tona aquilo que nós somos no nosso íntimo. Não aquilo que nós aparentamos ser, ou naquilo que a sociedade diz que nós somos, mas aquilo que Deus vê em nós. E quando Deus olha para nós, nós somos pecadores perdidos. Essa é a mensagem do Evangelho. Então o Evangelho, quando é pregado, vai dizer para as pessoas e vai esclarecê-las. Pessoas que nem têm noção de que são pecadoras. Pessoas que se dizem, olha, eu sou um cidadão honesto, sou um pai de família bom e eu não tenho pecado. A Bíblia diz, você é um pecador perdido e vai para o inferno se não aceitar Jesus Cristo. Mas a Bíblia também fala uma outra coisa que parece muito bonita, mas não é. Que é o Evangelho da graça. O que é graça? Por definição, nós dizemos que graça é um favor imerecido. Caramba, eu não mereço nada. Assim, já fiz tanto e não mereço nada. Então, a própria pregação da graça é algo confrontador. E outra, o ser humano gosta de pagar pelo que faz. Tanto que as religiões onde se pagam penitências, etc., são muito grandes. Porque o ser humano gosta de pagar, ele quer pagar pela sua salvação. E o Evangelho diz, você não tem recursos para pagar a sua salvação. O seu recurso é insuficiente, é inútil, é ínfimo, é pífio diante de Deus. Você só pode ser salvo se Deus te salvar pela sua graça e pela sua misericórdia, porque você não merece nada. Então, como é que o indivíduo fica sabendo que é pecador? Pelo conhecimento da palavra de Deus, através da pregação da sua palavra, como diz Paulo em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se a igreja deixar de pregar a palavra de Deus, as pessoas não vão se converter. Nós vamos ter muitos religiosos, mas nenhum convertido. Então é pela palavra de Deus que as pessoas vão saber que são pecadoras, mas é também pela palavra de Deus que elas vão saber que Jesus Cristo deu a vida para salvar os pecadores. Eu já vi muita gente falar, eu não tenho mais jeito, eu sou um grande pecador. Ora, se você é um pecador, Jesus morreu por você. Jesus veio salvar os pecadores, disse Paulo apóstolo a Timóteo, dos quais eu sou o principal. É porque somos pecadores que a graça de Deus se revela a nós. E finalmente, irmãos, o conhecimento de Deus produz o desejo da sua presença. Nós vivemos numa sociedade extremamente capitalista, humanista. A gente só pensa em ganhar dinheiro, dar um belo emprego para os nossos filhos e para nós mesmos. Alguns até jogam na Mega Sena, querendo ganhar dinheiro. Por quê? Porque vivem para esse mundo. Mas o Evangelho da graça de Deus nos mostra que nós não somos deste mundo. Nós fomos resgatados deste mundo para vivermos para Deus na eternidade. Paulo, quando escreve a Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, ele diz uma coisa bem interessante. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Não somente para mim, mas a todos quantos, o quê? Amarem a sua vida. Então muita gente fala, não quer nem saber dessa história de vinda de Jesus Cristo, né? Muita gente fala, Deus me livre que ele venha. Como disse um certo religioso, um médico falou para ele, um certo senhor vai ver Deus, não fala uma desgraça dessa. E você acha que é só aquele religioso que fala isso? Pergunta para um montão de gente aqui hoje. Você gostaria que Jesus Cristo voltasse agora e te levasse para os céus? Só Deus me livre de um negócio desse. Sim, onde ficarão os meus planos, né? Eu lembro quando eu era mais jovem, eu queria ir para o céu. Pelo motivo errado. Mas eu também não queria que Jesus voltasse antes de eu me casar. Eu casei. E muita gente quer a presença de Deus por um motivo errado. Que motivo é esse? O mundo é ruim. O mundo é mau. Se Jesus Cristo voltasse, ele ficar livre desse mundo mau. Esse motivo é tão errado, como é errado aquela moça que diz assim, eu quero me casar para sair de casa. Esse casamento vai dar certo? Se você for para o céu só porque o mundo é mau, isso não vai dar certo para você. Eu acho que você não vai. O que é que deve gerar esse desejo da presença de Deus nas nossas vidas? É o amor a Ele. Quando a gente namora,
principalmente, mas quando a gente viaja depois de casado também, né? Às vezes estou até no serviço e tenho vontade de voltar para casa e ver minha esposa. Né? Porque amo. Mas quando a gente namora, esse negócio é muito mais forte, né? Eu lembro quando eu trabalhava em 3 horários, estudava, mas eu sempre dava um jeito de ver onde eu vim. Né? E eu não me cansava com isso. Por quê? Eu amava essa menina. Amo essa menina. Você sabe quando é que você deseja a presença de Deus? Quando você o conhece profundamente. E é isso que deve gerar um desejo em cada um de nós, de estar com Ele. A coroa da justiça está reservada para mim, disse Paulo apóstolo, e para todos aqueles que amarem a sua vinda. Se você é uma pessoa que ama a vinda de Jesus Cristo, você pode ter certeza que você vai para os céus e sua presença lá vai ser muito, muito boa, vai ser muito agradável para você, porque você foi pelo motivo certo. Se o seu motivo é porque, Senhor, esse mundo está cheio de problemas, esse mundo está cheio de iniquidade, então eu quero estar contigo. Não vai para lá não, que não vai dar certo. É igual esse casamento que eu falei, da moça que quer sair de casa, casar para sair de casa. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele se revela a nós pela Sua palavra, Ele gera em nós tanta certeza da Sua presença, da Sua bondade, que tudo vai superar. Você sabe que Paulo apóstolo queria muito estar com Cristo. Ele diz aos Filipenses que gostaria de estar com Cristo porque me é muito melhor, disse ele. Paulo não tinha uma vida fácil, ele não achava o mundo ruim. Ele só achava que a presença de Cristo era melhor do que o mundo que ele vivia. Mas ele não vivia se queixando. Na verdade, Paulo, se eu fosse católico, ele era meu santo. Paulo, ele teve uma noção correta de quem Deus era. Por isso ele queria tanto estar na presença de Deus. Mas ele tinha tanta noção da presença de Deus e da importância que ele tinha para a obra de Deus, que ele disse, olha, para mim é muito melhor partir e estar com Cristo, mas por amor de vós, eu permaneço aqui para instruir vocês, para falar para vocês todo o conselho de Deus. E foi o que ele fez a vida inteira. Então, queridos irmãos, quero que você pense nesse versículo que nós lemos inicialmente e saiba disso. Deus quer que nós o conheçamos. E para isso Ele se revelou de todas as formas. Não há ninguém indesculpável perante Deus. E que essa maldade que existe no mundo é fruto da falta de conhecimento de Deus. E quando nós conhecemos a Deus, essa loucura e falta de paz deixa de existir, porque a paz de Jesus Cristo passa a habitar nos nossos corações. E em consequência da paz, a santificação, que é a vontade dele nas nossas vidas, algo que nós devemos buscar e primar pelo conhecimento da sua palavra. E também nós somos agentes de Deus para a salvação do mundo. Você é a pessoa que Deus quer usar, cada um de vocês, sem exceção. As pessoas se perderão ao seu redor por culpa sua, mas as pessoas se salvarão pela sua atuação também. Você é o agente de bênção de Deus para o mundo. E, finalmente, o conhecimento de Deus produz em nós o desejo da sua presença. Concluindo, quero dizer o seguinte. Quando o profeta Isaías usou as figuras do boi, que conhece a manjedoura do seu dono, e do jumento, que conhece o seu possuidor, o seu coração doeu quando ele constatou que o afastamento de Israel era ocasionado pelo desconhecimento voluntário de Deus. Se Israel tivesse dado ouvidos aos profetas, à voz de Deus, não teria sofrido tanto durante sua vida. E a mensagem de Deus para nós hoje aqui é exatamente esta: que a palavra de Deus prolifere profundamente no seu coração, na sua vida, que você seja um crente verdadeiro no Senhor, que procure conhecer a Deus profundamente. Se 2 animais tão sem inteligências, ou com inteligência tão limitadas, eram capazes de entender que a manjedoura do dono era um lugar seguro para ele, e o jumento, conhecendo o seu possuidor, também era um lugar seguro para ele, que nós, o povo de Deus, saibamos: o nosso porto seguro está em Deus, está em Jesus Cristo, está na sua palavra. Que nós primemos por conhecer a sua palavra, por buscar o seu conhecimento e viver fazendo a sua vontade. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida. Que ela seja completamente iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus faça brotar em você o desejo de conhecê-lo. Deus quer ser conhecido e Deus se revela. Basta você querer conhecer.
Deus nos ensina como conhecê-lo. Mas como já dissemos algumas vezes, o conhecimento é uma via de mão dupla. Tem o ensino e tem aquele que aprende. Se você quiser aprender, Deus te ensina. Se você não quiser e tornar os seus ouvidos surdos, Deus vai continuar ensinando, mas você vai sofrer as consequências do desrespeito à palavra de Deus, do desconhecimento de Deus, através da sua palavra revelada, que é a Bíblia Sagrada. Deus nos abençoe.